partir de agora, a gente vai resolver dois exercícios aplicando o que nós aprendemos até agora através dos métodos 1 e 2, né, para dimensionamento de condutores elétricos. Aí a gente vai aplicar o método da ampacidade, depois vai aplicar o método da queda de tensão e vai ver qual dos dois resultou na maior seção para o condutor. Então vamos começar com esse exercício, onde ele diz calcular a seção do condutor que liga um QGE, um quadro geral de força, a um CCM, centro de comando de motores, sabendo-se que a carga é composta por 10 motores de 10 CVs, 4 polos, 380 volts, fator de serviço unitário para todos eles, e o comprimento do circuito é 150 metros. Adotar um condutor unipolar de cobre, isolado em PVC, instalado no interior da canaleta não ventilada, e essa canaleta está enterrada. Admitindo que a queda de tensão máxima é de 3%. Então, a gente está trabalhando com a queda de tensão máxima de 3% no circuito terminal, certo? Digo melhor, desculpa. No circuito que liga o QGE, que é o CCM. Aqui a gente não está trabalhando com o circuito terminal. A gente está trabalhando com o alimentador do CCM. Perfeito. Considerar fator de potência de 0,80 para todos eles e o mesmo rendimento também. 91%, então são 10 máquinas iguais. Temperatura ambiente 35 graus Celsius. Resistividade térmica do solo 2,5 Kelvin metro por watt. Então vamos iniciar. Vamos começar primeiro com o método da ampacidade. Aqui eu já trago o método de referência e a tabela 36 da NBR 5410, né? Tabela para dimensionamento de condutores de cobre com isolação de PVC. O método é o 61A, cabos unipolares em eletroduto, de seção circular ou não circular, ou em canaleta não ventilada enterrada, certo? Que é o caso. Então, método de referência D de dado. Isso aqui nos remete à última coluna, tá certo? Desta tabela. E a gente pegou a coluna 3, é a coluna para 3 condutores carregados, que é o caso. Então, esse circuito trata de condutores trifásicos com alimentação nas fases A, B e C sem neutro. Muito bem. Ou pelo menos sem neutro carregado, né? Pode até ter o neutro disponibilizado naquela canaleta, mas não que você vá conectar as máquinas. Muito bem. Determinação da corrente de projeto. A gente vai multiplicar 10, é o número de motores, vezes 10 CVs, fator de conversão, CV kW. Embaixo, raiz de 3, 0,380, 0,80. É um fator de potência, 0,91 rendimento. Chegamos a uma corrente de 153,6 amperes. A gente vai corrigir essa corrente. Vou voltar aqui um slide anterior, só para lembrar que aqui é a corrente de projeto, tá certo? A corrente de carga, nesse caso, é igual à corrente de projeto, porque o fator de serviço é unitário. Se o fator de serviço fosse diferente de 1, ou seja, 1,2, 1,25, 1,15, eu teria que multiplicar essa corrente por 1,15, 1,20, 1,10, dependendo do valor do fator de serviço, e aí nós teríamos a corrente de carga. Nesse caso, elas são iguais. Muito bem. Corrente corrigida, vou pegar a corrente de projeto, dividir pelos fatores de correção, temperatura, resistividade térmica e agrupamento de circuitos. Primeiro, vou seguir com o fator de correção de temperatura. Da tabela 40, se eu pego lá temperatura ambiente igual a 35 graus Celsius, a temperatura de referência são 30 graus Celsius, então isso aí me resulta no fator de correção de temperatura igual a 0,94. Resistividade térmica do solo, ele disse que a resistividade no local é 2,5 Kelvin metro por watt, então é unitário.
Não tem que se preocupar com isso. Tabela 41 da NBR 5410. E fator de correção de agrupamento, nós teríamos entre as tabelas 42, 43, 44 e 45, são 4 tabelas, né? O fator de agrupamento. E aqui vai resultar na tabela 44, que diz respeito aos condutores enterrados, né? Que é esse caso. Então, também somente é unitário, porque eu tenho somente um circuito presente, né? Então, se eu tenho somente um circuito, não existe nenhum outro circuito para interferir na sua temperatura de serviço. E ele também não irá interferir na temperatura de serviço de nenhum outro circuito. É só ele presente dentro da canaleira. Muito bem. Jogando lá na nossa equação, essa corrente corrigida ficou em 63,4 amperes. Seguindo aqui com o método da ampacidade, 63,4 amperes. A gente já sabe que o método de referência é o D. Se a gente procurar na tabela, então a gente vem aqui para a bitola correspondente a 95 milímetros quadrados, que vai me resultar numa corrente máxima suportada por esse condutor para esse método de referência igual a 179 amperes. Muito bem, então, de acordo com a ampacidade, o dimensionamento seria 3 condutores, um condutor por fase, 3 condutores com seção de 95 milímetros quadrados. Agora a gente vai partir para o segundo método, a queda de tensão. Então a gente vai determinar diretamente, através desse equacionamento, que é o equacionamento para os circuitos trifásicos. Então vai já diretamente determinar a seção do condutor. Então, substituindo os valores, 100 raiz de 3, resistividade. Resistividade, eu usei aquele valor que nós fornecemos em aula. Eu não tinha um valor mais específico, pessoal, então substituí por essa aproximação aqui, 1 sobre 56. Comprimento do circuito, 150 metros. Valor da corrente de projeto, 153,4. E a gente não usa corrente corrigida. Tem que usar a corrente de projeto ou a corrente de carga. Embaixo, percentual, 3%, percentual máximo. Lembrando que esse circuito aqui, pessoal, é um circuito de 150 metros, ou seja, lembra lá daquela variação, né, aquele delta de percentual a mais que eu posso ter, né, de 0,5%, se eu tenho 100 metros além dos 100 que já são previstos por norma. Tá? Aqui eu tenho 50, então eu poderia acrescentar ao meu 7%, tá certo? 0,25%. Então eu poderia ir até... Poderia, tá certo? Não significa que eu precise ir, mas eu poderia ter esse relaxamento para chegar até 7,25% de queda de tensão. Mas o circuito terminal não entra nessa conta, tá certo? Ele já tem que estar previsto. O 4% é o máximo que eu posso usar no circuito terminal. 4% no máximo. Eles têm que estar previsto já dentro dos 7,25% aí no caso. Então, se por acaso eu optasse pela minha estrutura todinha ter 7,25% de queda máxima, então o circuito terminal no máximo seria 4% e eu ficaria com 3,25% para distribuir no restante do circuito a montante. Até as buchas do secundário do transformador. Muito bem, embaixo é o percentual de 3% que foi estipulado e a tensão de linha 380 volts. Isso aqui vai resultar numa seção de 62,4 milímetros quadrados. Então a gente observa que a seção mais próxima, né, a seção comercial mais próxima são 70 milímetros quadrados. Então, de acordo com esse método, que é a tensão, seriam 3 condutores de 70 milímetros quadrados. Como a gente já havia feito o cálculo para ampacidade e tinha verificado que o valor tinha ficado em 95 milímetros quadrados, então quem manda é o que resulta na maior seção. Então, o dimensionamento correto para esse circuito, levando em consideração somente esses dois métodos, lembrando que ainda existe o terceiro, que é o curto-circuito, a gente não está tratando dele ainda, nas próximas aulas nós trataremos, mas levando em consideração somente esses dois métodos, ampacidade e queda de tensão, nós teríamos aí a seção para esses condutores igual a 95 milímetros quadrados. Seguindo aqui com o próximo exemplo,
Também na mesma linha, né? Um motor de indução trifásico, agora é um motor sozinho, somente, cuja tensão trifásica é 220 volts, é um motor que é empregado, digamos, no sudeste aqui do Brasil, 7,5 CVs, fator de serviço 1,25, agora eu tenho fator de serviço, acha-se a 28 metros do quadro de distribuição, então é um circuito terminal aqui. Então, no máximo, eu poderia ter 4% de queda de tensão nesse circuito. Admitindo uma queda de tensão de 1% neste ramal, qual deverá ser a seção dos condutores a empregar? O valor do quociente de φ é 0,85, o rendimento é 0,90, adotar condutor unipolar de cobre isolado em PVC, instalado no interior de canaleta não ventilada enterrada. Mesmo do exemplo anterior. Temperatura ambiente 38 graus, resistividade térmica do solo 3, que é o metro por watt, e considerar que na mesma canaleta existe mais um circuito, que não há distância de separação entre os condutores. Muito bem, certo? Vocês estão observando, pessoal, uma coisa bem interessante é que nesse caso aqui nós temos a temperatura ambiente 38 graus Celsius. Lá na tabela nós temos 35 e temos 40. A variação é de 5 em 5 graus, não tem o 38. Então a gente pode fazer uma interpolação simples, tá? E aí estimar qual seria o meu fator de correção de temperatura. Perfeito? Há quem use os valores das tabelas que fiquem mais próximos, que resultem numa temperatura mais próxima a essa temperatura em questão, no caso 38. Né? Há quem pegue, por exemplo, 40 graus, tá? Como fator. Eu prefiro fazer uma interpolação simples, não dá trabalho, você faz uma média aritmética e faz uma interpolação simples, não precisa coisa muito sofisticada não. Bom, seguindo aqui, método da ampacidade, mais uma vez, nós temos a tabela 36, da NBR 5410, e um fragmento da tabela 33, que vai nos trazer o método de referência, que no caso é o D, tá certo? Então, eu tenho aqui essa última coluna, porque se trata de um motor trifásico, tá certo? Alimentação a 3 fios. Muito bem. Determinação da corrente de projeto. Tenho lá, eu coloquei aqui corrente de projeto, mas aqui eu já fiz foi a corrente de carga, né? Aí tem aquela pequena diferençazinha, só para a gente fazer. É importante que a gente faça essa diferença entre as duas, tá certo, pessoal? Eu tenho certeza que vocês já dominam isso aí perfeitamente, mas é bom a gente falar na nomenclatura, no palavreado correto, né? Usando o correto palavreado, principalmente o palavreado técnico, tá certo? Bom, eu coloquei corrente de projeto mais uma vez, mas aqui a priori seria corrente de carga, né? Porque a corrente de projeto seria tudo isso aqui, fora o fator de serviço, tá? E aí quando eu coloco o fator de serviço, vira corrente de carga. Mas tudo bem. Eu fiz aqui, abri esse parênteses e esclareci aqui para vocês, para não ficar dúvida quando vocês estiverem estudando. Então, fator de serviço, potência CV, conversão para quilowatt, raiz de 3, tensão trifásica, no caso aqui é 220 volts, eu não estou no Nordeste, quociente de φ, fator de potência e o rendimento. E resultou numa corrente de projeto de 23,7 amperes. Muito bem. Agora eu vou corrigir essa corrente com os 3 fatores. Primeiro, fator de correção de temperatura. Então, o que eu fiz? Eu fiz aquela interpolação, tá certo? Entre os valores de 35 graus e 40 graus, né? Então, resultaria ali em 37,5, fica bem próximo do 38, que é a temperatura no ambiente, né, da instalação. Então, fiz a interpolação lá na tabela 40, da NBR 5410. Correção da resistividade do solo, eu também estou no solo cuja resistividade é igual a 3, que é o em metro por watt. Fui lá na tabela e já peguei esse valor de 0,96. E por último, o fator de correção de agrupamento, eu tenho 2 circuitos no mesmo conduto, tá certo? 2 circuitos no mesmo conduto.
E os condutores estão lado a lado, não existe distância entre eles. Então eu vou lá na tabela 44 da NBS 5410 e vejo qual é o fator baseado nessas informações. Vocês vão ver que lá existem fatores para condutores que estão separados, tá certo? Mas isso daí não está. Então 0,75 para dois circuitos. Jogo tudo isso nesta equação e chego a um valor de 36,6 amperes para a corrente corrigida. Recorrendo mais uma vez à tabela 36 da NBS 5410, método de referência D para 3 condutores carregados, chegaria a um condutor de 6 milímetros quadrados, porque eu tenho 36,6 amperes como corrente de projeto corrigida, e aqui a corrente máxima admitida desta seção para este método de referência, certo? É igual a 39 amperes. Muito bem, seriam 3 condutores de 6 milímetros quadrados. Agora a gente vai aplicar o segundo método, que é a de tensão. Então, mais uma vez, recorrendo à mesma equação do exercício anterior, joguei os valores, tá certo? Resistividade, comprimento do condutor, corrente de projeto, embaixo, percentual máximo de queda de tensão, 1%, e a tensão trifásica, 220 volts para este local. Cheguei a uma seção de 9,3 milímetros quadrados. A seção imediatamente superior a esta, comercial, é igual a 10 milímetros quadrados. Então, de acordo com esse método, nós teríamos 3 condutores de 10 milímetros quadrados. Então, eu achei 10 segundo a queda de tensão, né? E cheguei a uma seção de 6 de acordo com o método da ampacidade. Então, quem manda é quem resulta em uma maior seção. Então, nesse caso aqui, a seção, esse condutor vai ficar dimensionado para uma seção de 10 milímetros quadrados. Então, teria 3 condutores, um condutor por fase, de seção 10 milímetros quadrados. É isso, pessoal. Até a próxima.